Você que passou pelo parto normal ou que vai ter o seu parto normal por agora, eu queria te fazer um convite a uma reflexão que foi muito importante para mim e que eu vejo que está faltando nas mulheres de hoje em dia. Quando a gente escolhe a via de parto ou está pensando em escolher a via de parto, as pessoas dizem muito assim: o parto normal é bom porque você se recupera logo. Porque você já sai andando do hospital, porque você não precisa ficar numa cama descansado, você já consegue lidar com a vida. E esse é um grande problema. Nós não devemos ter esse intuito de parir já pensando em voltar à nossa vida normal. Primeiro porque a nossa vida nunca mais vai ser a mesma, né? O normal que a gente conhece, que você conhece, ela nunca mais vai existir. Você tem um filho, uma filha agora, né? Um bebezinho em casa, e isso vai fazer com que você se descubra como uma nova mulher, né? Que você vai descobrir aos poucos como é ser mãe. Essa criança vai mudar a rotina da família toda, da sua casa, né? A vida financeira, a vida espiritual, tudo. Então, assim, o que você conhecia antes de ter neném era uma pessoa, era uma vida. Depois do neném é outra coisa. Então, já escolher o parto pensando que, eu vou voltar rápido para tudo que eu tinha, para tudo que eu tenho, é uma motivação que vai te levar à frustração. E tem muitas coisas que mulheres que escolhem o parto normal, elas não compartilham, que são sofrimentos individuais, assim, sabe, internos, isolados, que eu percebo que hoje há um grupo que pega o parto normal como um troféu, uma vaidade, como se você parisse te fizesse mais mulher do que uma mulher que foi para cesárea. Isso é um jogo de ego que coloca mulheres contra mulheres, porque muitas das vezes, né, a maioria das mulheres que vai para cesárea, ou elas vão enganadas, né, elas vão por falta de informação, por falta de estrutura, ou realmente por indicação real. Então essas mulheres acabam sofrendo, às vezes, né, se sentindo menos mulher, menos forte do que esse outro grupo, por causa dessa mania, esse costume que entrou junto com a conquista do parto normal, nesse grupinho aqui de eu tive um parto que foi natural, não usei nada de analgesia, pari sozinha mesmo, e fala de uma forma, sabe, como se realmente ela fosse a Xena. Então, a gente precisa parar um pouco com essa cultura de competição, de achar que você deu à luz, né, da via de parto vaginal, você é mais mulher do que a outra que teve um parto cesárea. E essa questão da parte de descansar, se a gente for olhar, né, para a fisiologia, morfologia do pós-parto, na verdade, a mulher que faz a cesárea, ela está 1000 anos-luz na sua frente. Você que fez o parto normal e às vezes se acha super maravilhosa, guerreira, né, parideira, porque ela tem vantagem, querendo ou não, ela tem uma vantagem, porque ela descansa, ela repousa. E fisiologicamente, nós precisamos desse descanso. Então, o que eu queria falar aqui é: você, mulher, que vai ter o parto normal, ou acabou de ter seu neném, não importa se já tem 15 dias, né, 20, 30 dias, é muito importante a gente aprender a descansar. Às vezes isso é fora da realidade de muitas mulheres, eu entendo isso. Mesmo que essa seja a sua realidade, de que você não tem ninguém para te auxiliar, de que você precisa realmente se movimentar, cuidar dos outros filhos, né? Ou voltar a trabalhar de uma forma imediata, porque às vezes a sua casa, né, a sua vida financeira demanda isso, mas essa sementinha de pensar que meu corpo ele está em recuperação e eu preciso auxiliar ele de alguma maneira dentro da minha realidade, ela precisa começar a germinar no meio de nós, né, de nós mulheres. O mundo hoje ele é muito imediatista e tudo que a gente vê em televisão, em rede social, né,
é querendo nos vender essa questão de tipo assim, uma pessoa com uma agenda cheia, ela é uma pessoa bem-sucedida. Uma pessoa que ela não tem tempo para comer, né, que ela come no meio do expediente sem parar, né, tá trabalhando ali sem parar e come no meio do expediente. Uma pessoa que passa o dia bebendo café, porque eu preciso ficar em pé, eu preciso me sobreviver. Mostra assim a agenda, acorda 4, 5 e meia da manhã e aí vai parar 9, 10 horas da noite, como se isso fosse uma glória. Como se isso fosse tipo, nossa, olha só o tanto que eu sou poderosa, o tanto que eu sou forte, o tanto que eu sou capaz. E isso vem entrando no meio de nós e minando a nossa saúde física, emocional e espiritual. Então, assim, descansar hoje, sentar igual os antigos, né? A gente hoje em dia quase não vê mais, né? As pessoas sentadas na porta de casa, conversando no fim de tarde. Parece que hoje isso é um crime. Se alguém te liga hoje, você tá deitada no sofá, e alguém te liga de vídeo, ou te liga de telefone, ou seja, logo se arruma, limpa a garganta, porque você não quer que a pessoa pense que você está, assim, uma toa, né? Uma lerda, sem fazer nada, 3 horas da tarde na sua casa. Então, assim, parece que virou um crime descansar. A gente precisa separar, né? O que é descanso e o que é preguiça, né? Porque a preguiça a gente não quer realmente, né? Dentro de nós, do nosso lar, do nosso meio familiar. Mas o descanso, ele é necessário. E o descanso no pós-parto, para o corpo da mulher, ele é extremamente essencial. Então, assim, eu vou falar do parto normal porque há essa falácia, né, de que a mulher, logo que dará à luz pelo parto normal, ela já sai andando do hospital, da criança no colo, os outros 5 em volta, né, e vida que segue, já chega em casa, já tem uns tanques de roupa para bater, já consegue ali fazer a comida, tá. Então a gente precisa, como parentes, familiares desta mulher, começar a ter esse olhar de que não, ela não pode fazer isso, de que ela não deve nesse momento, né, pelo menos ali 30 dias, evitar o esforço excessivo. E não estou falando aqui de repouso absoluto, eu estou falando de cuidado físico e até emocional. Porque essa mulher, logo que dá à luz, ela vai para casa, ela tem um processo de amamentação, ela tem uma queda brusca dos hormônios, que até então estavam lindos, maravilhosos na gestação, cabelo, pele, unha, né? A maioria das mulheres vivenciam dessa forma, a alegria ali, né, mais radiante, de repente despenca esses hormônios e ela tem que lidar com o bebê, muitas das vezes mãe de primeira viagem, é tudo novo, né, ela não sabe que aquilo vai passar, ela não acredita às vezes que aquilo vai passar, então começa a entrar as noites sem dormir, e o bebê com cólica, bebês que choram 3 horas assim, sem parar, e você já põe no carro, a criança não para, sai andando pela cidade e volta, a criança tá chorando ainda, passa pro marido, o marido nina, faz tudo, põe em banho, põe no banho, faz tudo que é possível e é difícil lidar com aquilo. E o seu corpo, ele tá em processo de cicatrização. Então aí vem o sangramento, a gente sangra no pós-parto, aí tem mulheres que têm laceração, tem lacerações que não precisa dar ponto, tem lacerações que precisa dar ponto, então a mulher precisa lidar com aqueles pontos. Tem mulher que tem sim problemas com cicatrização, então sente desconforto, sente dor, então você está sentada, a maioria do tempo ela é sentada para poder amamentar aquela criança, então tá em cima ali daquela cicatriz, e é o fluxo de sangue que irrita essa região, então assim, são muitos fatores que pesam a vida, né, dessa mulher no pós-parto. Você precisa estar com o seu bebê chora, ele não sabe dormir, ele não sabe comer sozinho, então ele precisa de você. Então, assim, essa privação de sono, ela vai enlouquecendo a gente. Literalmente, a gente começa a ficar mais estressada, irritada, e a gente começa a olhar muito para o nosso próprio sofrimento. Uma vez eu escutei assim, que às vezes a ignorância, ela vale mais do que alguém que sabe muito e não sabe nada. E no pós-parto eu entendi a prática, né, desse comentário, porque hoje nós temos acesso a muitas informações, acesso rápido. E eu vejo as mulheres grávidas que não fazem estudo, realmente sentar, estudar, pegar um conteúdo de qualidade, né, e estudar.
fica fazendo o quê? Acha que estudo é o quê? Sentar, pegar o Instagram, fica passando o Reels e acha que isso é estudar. Isso é excesso de informação. Vai entrar no subconsciente, vai sendo guardado ali naquela gavetinha e inconscientemente, no pós-parto, aquilo alimenta a sua insegurança. E você não coloca em ação o seu sexto sentido materno, que nós mulheres temos por natureza, mas nós estamos sucumbindo a isso, nós estamos matando, estrangulando tudo de feminino que nós nascemos e fomos feitas para ser. Então, esse excesso de informação, porque você passa assim, você olha no Instagram, tem uma pessoa falando, você não sabe se aquela pessoa é uma fisioterapeuta, se ela é um nutricionista, se ela é um açougueiro, se é um caminhoneiro, você não sabe o que aquela pessoa é. E aquilo que ela tá falando pra você, de repente fez sentido, e você falou, nossa, é mesmo, né? E você guardou aquilo. Aí você passa mais umas 3 telas, vem outra pessoa que você nem sabe também, nunca nem viu, fala outra coisa completamente diferente. E aí isso gera confusão. Então, assim, o excesso de informação vai fazer com que o conhecimento se torne algo inútil nas suas mãos. E a pessoa que ignorante, ela vive ali no mundinho dela, com o que a família dela, a mãe ali, a tia, a vizinha compartilha, e às vezes ela é mais feliz, sofre menos do que você que acha que detém muito conhecimento. E no parto normal e na cesárea também, você tem que lembrar que, como as meninas que fazem cesárea, normalmente elas são aconselhadas a ter um repouso. No parto normal, já ao contrário, né? Pega seu bebê e sai andando. Você tem que lembrar que seu útero vai ficar uma ferida aberta do tamanho desse pratinho aqui. Se você conseguisse enxergar essa ferida, por exemplo, se fosse aqui em cima na sua barriga, da parte externa da sua barriga, você sairia do hospital, chegaria em casa e faria tudo o que você propõe ou as pessoas propõem para você fazer? Você já viu, por exemplo, aquelas pessoas que caem de moto, machuca, né? Que às vezes tem uma fratura exposta e aí, enfim, fica aquele cheio de ponto, aquela perna inchada, faz a cirurgia e tudo mais. Viu o cuidado que as pessoas têm com aquela pessoa? A família em si, né? Não vou falar aqui de parte de fisioterapia, que tem que fazer reabilitação, não. Mas na hora que aquela pessoa chega em casa, né, já arruma um lugar para ela ficar, para ela sentar, cuidado com a perna, esse é o cuidado que nós devemos ter como mulheres que têm parto normal também, porque essa ferida de 20 a 22 centímetros, ela está dentro de você cicatrizando ainda. Por isso que a gente às vezes sente, às vezes não, né, a gente sente, né, tem mulheres que têm mais percepção, tem mulheres que não. A cólica do pós-parto, o útero ainda continua se contraindo para ele retomar o tamanho habitual, normal dele. Essa pressa, sabe, de retomar a mulher de que eu era antes de ser mãe, essa pressa de querer provar de que eu sou capaz, porque eu vi que a fulana fez assim, eu vi que a Beltrana conseguiu. Calma, você não é ela, né? E você vai ganhar muito mais se você realmente descansar. E descansar a cabeça, porque às vezes a gente tá assim, o corpo tá pedindo descanso, a gente precisa descansar, mas a gente não consegue porque fica olhando a vida da outra, porque a outra já voltou a treinar, porque a outra, né, o filho dela dorme, porque a outra conseguiu amamentar e não sei o que. Isso aumenta o seu sofrimento, isso vai fazer com que seu corpo ele gere mais estresse, isso dificulta a sua recuperação pós-parto, tanto física quanto emocional. Então, assim, calma, escolher via de parto pelo fato de que eu quero voltar logo para minha vida é um erro. Vai gerar em você uma frustração muito grande, porque o pós-parto, o puerpério, ele já carrega um peso natural dele mesmo e você só vai agregar mais problema para esse momento, para essa fase. A gente não vai voltar para essa loucura da vida. A gente precisa construir agora uma nova vida, junto com essa vida nova que o Senhor nos deu, que é esse bebê. Então, devagar, tempo a tempo, dia após dia, a gente vai vencendo, pensando sempre que vai passar, que é só uma fase, né? Não focar no sofrimento, mas focar na beleza que é você gerar e dar à luz a uma vida. Então, assim, lembra, é isso aqui dentro de você. Se
Se você tiver acesso a uma rede de apoio, conte com ela. Deixe a pessoa ir na sua casa, fazer uma comidinha, né? Arrumar a casa. A gente tá com uma mania muito feia hoje em dia na nossa sociedade de se isolar. A gente não gosta mais de contato com as pessoas. A gente acha que todo mundo quer mandar na nossa vida. O ser humano, desde que é gente, desde que foi criado... Não, o ser humano é gente, né? Desde que foi criado, é palpiteiro. Toda a vida, basta você colocar limites. Ó, até aqui eu aceito a sua opinião ou, né, a sua postura, né? Mas a minha casa funciona assim, a minha família funciona assim. Se alinha com o seu time, que é o seu marido, que é o seu companheiro, e pronto, sabe? Não deixa tanta coisa de fora te afetar a ponto de você se isolar e viver essas novidades na vida sem um colo, sem um aconchego, sabe? Sem a comidinha de mãe, né? O colo da irmã, da tia, até mesmo da sua sogra. Então, assim, aceite ajuda, né? Aceite o máximo que você puder de ajuda para você focar naquele bebezinho ali, ó, sabe? Dar tudo para ele e viver com ele, trocar experiências e se descobrindo junto com ele, porque você vai se construir como uma nova mulher, como uma mãe agora. E é isso.